Enfim, o momento que todo mundo esperava chegou. O edital para a carreira de diplomata já está na praça. E eu sei, a gente fica numa mistura de euforia com aquele friozinho na barriga, né? Mas calma, é exatamente aqui que a nossa jornada de verdade começa. Nessa análise, a gente vai pegar esse documento enorme e transformar ele num verdadeiro mapa para sua aprovação. Olha, quando o edital sai, parece que vem uma onda gigante de informação para cima da gente. Mas a verdade é que ele é o nosso melhor amigo, o nosso guia. Então, em vez de se afogar nos detalhes, a gente vai usar esse documento para montar um plano de ataque, sabe? Bem cirúrgico e super eficiente. Então, nosso roteiro de hoje é este aqui. A gente vai tratar o edital como um briefing de missão, tá? Primeiro, vamos decifrar a banca. Depois, entender as fases do desafio, focar nas matérias que realmente fazem a diferença, adotar a mentalidade correta e, claro, definir os próximos passos para já começar com o pé direito. Vamos começar pelo básico, pelo alicerce de tudo, o edital. Pensa nele não como um monte de burocracia, mas sim como um mapa do tesouro que vai te levar até a aprovação. Ignorar qualquer detalhezinho aqui é como tentar navegar em mar aberto sem bússola. Não dá, né? A sabedoria de quem já trilhou esse caminho é muito clara. A nossa tendência, quase que automática, é pular direto para os livros, para o conteúdo. Só que, como o diplomata Vitor Toniolo bem aponta, são os pequenos detalhes do edital, um prazo, um documento, uma regrinha específica que podem definir o jogo. Dominar o edital é a primeira etapa para se blindar nessa jornada. E o que está em jogo? Bom, estamos falando de 60 vagas para começar uma das carreiras mais incríveis do serviço público. E essa remuneração inicial, claro, é um baita atrativo. Isso significa o quê? Competição de altíssimo nível. Esses números dão a dimensão do nosso desafio. Agora vamos falar dela, a banca examinadora, a Sebrasp. Entender como a Sebrasp pensa e avalia é tão importante quanto dominar o conteúdo das matérias. Não adianta só saber, tem que saber jogar o jogo da banca. E o método da Sebrasp é famoso, né? E não é à toa. Na prova objetiva, uma resposta certa te dá 1 ponto. Agora, uma errada, ela te tira meio ponto. Isso muda completamente a estratégia. Aqui, o jogo não é sobre quantidade de acertos, é sobre qualidade, sobre certeza. A banca quer recompensar quem sabe de verdade e penalizar o chute. E esse jeito de avaliar nos leva direto para o coração da nossa análise. O concurso do Itamaraty não é um teste de memória, gente. É uma avaliação de habilidade. Existe um abismo gigante entre ter o conhecimento guardado na cabeça e saber usar esse conhecimento sob pressão. Tá, mas o que é habilidade nesse contexto todo? É a sua performance. É conseguir pensar com clareza enquanto o relógio está correndo, é organizar um texto complexo em poucas horas, é tomar a decisão de deixar uma questão em branco para não perder ponto. É isso que separa quem passa de quem fica pelo caminho. Essa citação resume tudo de um jeito perfeito. O objetivo não é só mostrar que decorou a bibliografia. É provar que se tem habilidade para a função, que se tem as competências de um diplomata. É para isso que toda a sua preparação precisa ser direcionada. Agora, vamos ver como essa ideia de habilidade funciona na prática, olhando para a estrutura do concurso. O desafio é dividido em 2 grandes fases e, olha, cada uma delas testa um tipo diferente de competência. Esse quadro aqui resume bem a jornada. A primeira fase é tipo um sprint. Ela é eliminatória, focada em agilidade e em ter um conhecimento bem amplo. Já a segunda fase é uma maratona. Além de eliminar, ela classifica e exige profundidade, capacidade de análise e muito fôlego para aguentar provas de até 5 horas. E aqui, gente, atenção máxima. Tem uma mudança importantíssima no edital deste ano. A prova de inglês da segunda fase mudou. Sai o resumo e entra a versão, ou seja, traduzir um texto do português para o inglês. Isso não é um detalhe, isso muda o jogo e exige o treino de uma habilidade completamente nova. Tem que entrar no seu radar de preparação para ontem. Com a estrutura do concurso bem clara na cabeça, a pergunta que fica é, com tanta coisa para estudar, onde é que a gente deve focar a nossa energia? O conteúdo programático é gigantesco, então priorizar de forma inteligente é fundamental para o sucesso. A estratégia mais segura é concentrar os esforços nas chamadas matérias-tronco. São essas que aparecem tanto na primeira fase, a objetiva, quanto na segunda, a discursiva. Dominar esses 7 pilares constrói uma base super sólida que vai servir para o concurso inteiro. Pensa nelas como a espinha dorsal da sua aprovação. E se tem alguma matéria aí que te dá calafrios, que tira o seu sono, ouve só essa história.
O diplomata Victor Toniolo confessou que economia era o pesadelo dele. Mas com foco e método, ele não só aprendeu como se tornou excelente, transformando a maior fraqueza dele numa das suas maiores notas. Isso só prova que não existe matéria impossível, o que existe é falta de estratégia. Chegamos ao nosso último ponto estratégico: a mentalidade. A preparação para o Itamaraty não é só sobre acumular conhecimento, mas sobre incorporar uma nova forma de pensar. E o ponto-chave é exatamente este. A partir de hoje é preciso virar uma chavinha na cabeça. Na hora de resolver uma questão, não pense como um candidato. Pense como um diplomata que está analisando um problema, formulando uma posição para o Brasil. Essa simples mudança de perspectiva eleva o nível do raciocínio e alinha sua resposta com o que a banca realmente espera. E essa mentalidade não é algo abstrato, ela está ligada diretamente às atribuições do cargo que estão lá, descritas no edital. Cada questão da prova é, no fundo, uma simulação. Então, antes de responder, vale se perguntar: qual seria a posição do Brasil aqui? Como eu negociaria essa solução? Como eu informaria meu superior sobre este cenário? Ok, a gente já analisou o mapa, a banca, as fases e a mentalidade. Agora é hora de transformar toda essa estratégia em ação. A jornada rumo à aprovação começa com os passos certos, dados agora. Se a gente pudesse resumir tudo em 3 ações imediatas, seriam estas. Primeiro, e mais importante de tudo, leia o edital, do começo ao fim, com calma. Segundo, organize seu tempo. O cronograma não perdoa. E terceiro, treine. Lembre-se, o foco é em habilidade. Faça simulados, escreva redações, pratique a tradução. É a prática que transforma o que se sabe em performance de aprovação. E para dar aquela força na hora de escolher os melhores materiais de estudo, nós preparamos uma curadoria completa, com análise de livros e apostilas lá no blog Foca na Vaga. Para não perder tempo pesquisando, o link para esse conteúdo super detalhado está aqui na descrição. E para treinar com material de verdade, quem quiser ter acesso a provas de concursos anteriores do Instituto Rio Branco pode entrar em contato com a equipe do Foca na Vaga pelo WhatsApp. O link para falar direto com eles também está aqui na descrição, tá bom? A missão está clara, o mapa está na mão. Agora é hora de começar o trabalho duro e inteligente que leva à aprovação. E aí, bora focar?